Olá! Vamos a mais uma aula de análise temática. E qual é o tema da semana, prof? Tá aqui. Desafio das escolas brasileiras para enfrentar o cyberbullying. Tá? Então, a primeira coisa que a gente faz aí é analisar todas as palavras do tema, buscar a situação, o problema, e aqui a gente tem muito nítido, né? Nós temos uma frase temática que é negativa, nós temos o cyberbullying, né? Que é a nossa situação, o problema é a palavra-chave, e eu tenho aqui algumas palavras norteadoras que vão nos ajudar a escolher a tese adequada, né, para esse tema. Eu tenho desafios, gente. O que são desafios? Desafios são os obstáculos, né? São os entraves que as escolas brasileiras enfrentam, né? Então, esses obstáculos que dificultam as escolas a enfrentar, combater o cyberbullying, tá? Então, o que é esse enfrentar? Eu coloquei aqui, confrontar é mesmo que combater, lidar com, ou confrontar o cyberbullying. Então, vamos à análise agora das causas do problema. Então, se eu quero desafios, eu quero as causas do problema. Então, a primeira causa que eu pensei aqui foi a falta de conscientização. Lembra, gente? Isso é um desafio das escolas brasileiras. Então, normalmente, a maioria das escolas, os alunos não têm plena consciência, tá, dos impactos negativos do cyberbullying. Então, está faltando realmente a conscientização, tá? Falar mesmo sobre o que acontece, quais são os impactos, e então é necessário conscientizar. Então, a gente já está pensando, inclusive, numa possível PI, né? Proposta de intervenção. Uma segunda causa que eu vejo é a dificuldade de identificar o cyberbullying, tá? Porque, olha, gente, o ambiente é online, então como é que isso vai ser monitorado pelos professores, pelos educadores, né? Enfim, como é que vai ser feito isso, tá? Outra situação, né, por ser aí, né, nesse universo, né, cyber, né, como diz Pierre Levy, vivemos na cybercultura. Então, se esse ambiente é online, então quem é que está ali do outro lado? Como é que eu vou identificar? Então, nós temos o anonimato, que seria outra causa aí também, tá? Uma outra dificuldade, um outro desafio das escolas, tá? Essa distância física, esse anonimato. E nós também temos uma outra situação, que é essa cultura online. Então, essa pressão social. Então, vai ficar difícil para as escolas, por exemplo, abordarem de forma efetiva esse assunto com os alunos sem impor restrição excessiva, né, do uso das tecnologias. E uma outra situação, gente, é a subnotificação, ou seja, às vezes as vítimas elas não conseguem relatar, elas têm dificuldade em relatar a situação. Tá? Então, essa subnotificação também é uma dificuldade, além da falta de apoio também a essas vítimas, a falta de recursos e treinamentos, eu coloquei aqui também, que é uma causa, né? Muitas vezes os professores, os educadores, né? O corpo técnico das escolas não estão preparados ali para lidar com esse assunto, para identificar essa situação, tá? Para dar esse apoio. Então, precisamos também de um treinamento. As escolas precisam também treinar os seus, né, todo o seu corpo, não só docente, todos os colaboradores da escola. As consequências, eu coloquei aqui, e é óbvio, né, que vocês já pensaram nisso, nesse impacto emocional e psicológico, né, da vítima, tá? Aí a gente tem questões como ansiedade, depressão, baixa autoestima e até mesmo, né, pensamentos suicidas, tá? Queda no desempenho acadêmico, queda no desempenho escolar, que possivelmente pode levar a uma evasão escolar, então isso é muito sério, além de problemas de relacionamento, né, esse isolamento social, tá? Eu coloquei também as consequências que podem ser físicas, né, de saúde, tá bom? E aí a gente pensa numa proposta de intervenção, mas antes vou te dar algumas sugestões de repertório. Gente, tem muita coisa legal, né, que vocês podem trazer para não só aqui, né, fazer uma análise, fazer aqui no desenvolvimento, trazer elementos para fazer a comparação, para reforçar o seu posicionamento, como para a introdução, para ilustrar, para fazer um contexto, para trazer um contexto ali, né, do tema, tá bom? Eu também ressaltaria que, como uma das causas, tá, eu acho que eu esqueci de falar, essa questão dessa banalização, muitas vezes, desse problema.
Então, eu penso que com o passar do tempo, né, e a frequência que ocorrem essas violências, a gente vê aí a sociedade, mesmo os alunos, já começam a ver como algo normal, natural, e aí a gente já pensa automaticamente, numa tese de banalização, a gente já pensa automaticamente em Hannah Arendt, com certeza você pensou nisso, nessa banalidade do mal, que ela vai falar justamente dessa normalização pela sociedade, né, desses atos de agressão, tá? Então, pronto. Gente, agora que eu lembrei, falha minha. Nós falamos de desafios, né, escolas brasileiras, né, instituições de ensino, sinônimos do tema, mas a gente não falou sinônimo de cyberbullying. Não lembro de ter falado. Então, anota aí o que você pode trazer na sua redação como sinônimo de cyberbullying. Você pode trazer assédio digital, bullying virtual, intimidação online e abuso na internet. Então, veja bem, a gente precisa aqui, né, no momento que a gente traz esses sinônimos da palavra-chave cyberbullying, é para você estar trabalhando ali a competência 4, para você não repetir vocabulário, tá? Mas não esquece, você tem que se manter no tema, se manter no tema. Então, tanto na introdução, no D1, no D2 e na conclusão, você vai retomar essa palavra-chave, você está falando de cyberbullying, você está falando dos desafios para enfrentar o cyberbullying. Então, essas palavras retornam ao seu texto várias vezes, tá? Não é só na introdução, não, tá bom? E aí vamos lá nos repertórios. Eu tenho a Constituição Federal, vamos falar de leis, né, gente? Vamos falar da Constituição Federal. Anota aí, artigo 227, que vai falar da proteção da criança e do adolescente, tanto pela família, pela sociedade, quanto pelo Estado. Eu tenho a Agenda 2030, lá no seu objetivo 4, que vai falar da educação de qualidade, respeito às diferenças. E é óbvio, a gente não pode esquecer a lei recente, né? A lei aí que inclui o bullying, cyberbullying no Código Penal, que é a lei 14.811, bem novinha, tá? Então, a gente já tem uma lei também que garante essa proteção, né, às vítimas, que vai tratar isso lá no Código Penal, gente. Então, temos uma lei. Aí, vamos falar de séries. Que tal usar a série NUFM, né, que a menininha lá, né, sofre muito bullying. A gente tem Pretty Little Liars, Cobra Kai, Eu Nunca, e fechando aqui as séries, Todo Mundo Odeia o Chris, né? Todo Mundo Odeia o Chris, tem muitas cenas aí, tem muitas. Você pode usar aí, tem várias situações que você pode ilustrar com a sociedade brasileira, né? Saindo da ficção para a realidade nacional, para a realidade do Brasil. E eu tenho mais 2 filmes também, gente. O Extraordinário, que é magnífico, né? Tratando especificamente do bullying, mas você faz aí uma comparação com o cyberbullying. E também pode trazer escritores da liberdade, porque essa questão da escola, né? Como se lida, né, nesse ambiente escolar com essas violências. Então, também é um ótimo exemplo para você trazer aí na sua redação, tá bom? E aí, nas propostas, né, vamos ali, proposta de intervenção, o que eu pensei para vocês. Então, a gente falou lá no início, né, dessa falta também, há uma falta, né, um dos desafios é a falta de conscientização, tá? Eu acho que eu não lembro se eu citei isso, né, mas eu falei do ambiente, da dificuldade de identificar, acho que eu esqueci isso. A falta de conscientização mesmo, né? Há muitos alunos, gente, não têm a consciência das consequências negativas do cyberbullying, tá? Então, é importante fazer esse trabalho. Então, eu creio que a conscientização sobre os efeitos negativos é algo importante que a escola pode proporcionar. Gente, é desafio das escolas. Lembra aí, quem é que vai ser o agente aí nessa proposta de intervenção, né? Então, essa conscientização, a desenvolver políticas escolares que promovam, né, ali um debate sobre isso e que proíbam realmente o cyberbullying, tá? Além do treinamento, né? Então, a gente falou da falta de treinamento, né, dos educadores, então vamos lá. Vamos propor aí treinamento para professores, funcionários, sobre como reconhecer, né, os sinais de bullying, não, e também responder apropriadamente. Como é que eu vou lidar com isso, né? Como é que eu vou apoiar as vítimas e também, gente, trabalhar com a questão do agressor, né? Então, temos que ter esse cuidado também de trabalhar com esse agressor, tá? Por que isso, né? Por que isso aconteceu?
E a promoção, é óbvio, de uma cultura do respeito. Então, a escola precisa trabalhar essa cultura do respeito, trabalhar a empatia, tolerância, né? Que vai desencorajar esse comportamento destrutivo, prejudicial, tá? Tanto online quanto mesmo presencial nas escolas. Então vamos trabalhar essa cultura do respeito e finalizando uma promoção de comportamentos positivos online, né? Usar a internet de modo responsável, respeitoso, promovendo esse comportamento positivo, tá? Então, esse com apoio mútuo, com certeza nós vamos enfrentar esse problema, o cyberbullying. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, então nós vamos nos ver na próxima análise de um novo tema do nosso terceiro tema da semana. Um abraço e até a próxima aula.